Saúde, saudações, saudações e saúde. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao novo espaço, novo momento, novo canal de comunicação do programa Saúde Verdade e da Clínica Fidelis com você. Esse é o SVCast, o seu podcast Saúde Verdade, temas angiologia, nutrição e comportamento. O que essas três áreas do conhecimento em saúde têm de relação entre si? É uma boa pergunta, é uma grande pergunta e com certeza você que vai nos acompanhar a partir de agora vai descobrir, porque juntamos isso e vai estar tudo aqui junto e misturado. Saúde, comportamento, prevenção, proação, tratamento, sim, novidades de tratamentos nas áreas vasculares e medicina de um modo geral. Então, não deixe de colocar na sua programação, acompanhar o SVCast a partir de agora, Gabi. O objetivo é informar bem em relação à saúde. Informações conectadas, atualizadas e úteis para você e sua família. Ao meu lado, ela, a voz mais bonita da internet e o cabelo mais charmoso das redes sociais, Gabi Fidelis. É uma alegria estar aqui num novo momento, mais um momento informativo, onde muita informação, informação essa confiável e que vai gerar em você, sim, mais atitude proativa, algo que faça cada vez mais bem à sua saúde. E quem vai participar sempre aqui, para quem não nos conhece, vale essa apresentação, vamos ter sempre aqui Dr. Ronald Fidelis, para quem não conhece, angiologista, cirurgião vascular, formado pela maravilhosa Universidade de São Paulo, onde eu o conheci, ainda bem que ele foi lá fazer essa formação, e eu, Gabriela Fidelis, comunicadora de essência e de formação, e que recentemente, por um amor e uma paixão à nutrição, sou acadêmica quase formada em nutrição para poder, sim, ajudar cada vez mais os nossos pacientes. E vamos ter a maior alegria de sempre trazer muita comunicação e muita informação confiável para você. Muito bem, Gabi. SVCast, o primeiro podcast, hein? A gente que já passamos pelo rádio, que temos um canal no YouTube, temos Instagram, Facebook, tanta coisa. Uma live acontece no Instagram, que é o Instante na Cozinha. Muito do Instante na Cozinha vai estar aqui, né? Muito. Vamos trazer muita informação. E a gente acaba aproveitando, né, todos os meios de comunicação, todas as formas de poder chegar na casa do nosso paciente, de poder tocar, de poder ter esse contato que é tão rico e que é tão valoroso. E vamos começar aqui com as nossas perguntas, porque são muitas questões que a gente tem para trazer e para explicar. E eu quero começar perguntando para você. Eu quero lembrar que, assim, a gente fez aqui uma coleção de saída de perguntas que são as perguntas mais frequentes, talvez, que cheguem para a gente, seja no dia a dia da Clínica Fidelis, seja nas redes sociais. Então, nós temos aqui uma bateria de largada de perguntas, mas quem está nos assistindo aqui nesse vídeo, independente da plataforma que você esteja nos vendo, sempre tem um espaço aqui embaixo para comentários, para interação e para que você sugira temas, perguntas, vale tudo, tá? Quer saber o que da Gabi Fidelis? Quer saber o que do Dr. Ronald Fidelis? Manda aqui no vídeo aqui embaixo, no espaço para comentários, que a gente vai colocar. E quem sabe o próximo episódio do SVCast não é sobre a sua pergunta. Já pensou? Sim. Os canais estão super abertos e trouxemos as perguntas mais frequentes e eu vou começar com uma pergunta clássica no consultório. Eu gostaria que o Dr. Ronald respondesse pra gente. Vamos lá? Vamos lá. Dr. Ronald, por que as varizes aparecem? Essa é uma queixa. Por que eu, Dr. Ronald? Por que eu tenho que ter varizes? Me explica isso. Gente, a primeira e mais categórica resposta é assim: varizes é uma doença de origem genética, tá? A causa, se nós tivéssemos que definir e responder em uma única palavra,
varizes é uma das doenças que o componente genético é super importante. Ou seja, se você tem de um lado da sua família, por parte de mãe, por exemplo, alguém com varizes, você tem uma chance de até 50%, 60% de ter. Se você tem parentes dos dois lados, paterno e materno, com varizes, essa chance chega a 80% a 90%. Então, o que faz varizes aparecerem é a herança genética. Mas fatores como sedentarismo, sobrepeso, hábito de fumar, uso de hormônios, alimentação inadequada, pode acelerar o processo e fazer com que as varizes que já iriam aparecer, apareçam de forma mais grave, mais cedo e maior, Gabi. Então é uma combinação genética e comportamental. Perfeito. Tratei as minhas varizes, cuidei delas e passou algum tempo, elas voltaram. Aí eu me pergunto, por que, Dr. Ronald, as varizes voltam? Do mesmo jeito que elas apareceram da primeira vez, a genética continua. Só que, uma vez que nós tratamos varizes, parte do princípio que o tratamento tenha sido completo, ou seja, que o mal tenha sido, Gabi, tratado desde a sua raiz. Então, uma veia que era uma varize foi tratada, essa veia não volta nunca mais. Eu repito, se ela foi adequadamente tratada. Mas, mesmo que você trate como tem que ser, né, pela raiz, tirando ela completamente, outras varizes, outras veias que naquele momento estavam normais, podem se dilatar. Então, a tendência pode existir. Por isso que um acompanhamento é sempre necessário, pelo menos uma vez por ano. Tá? Mas varizes, elas não voltam. Se tratou corretamente, aquela veia nunca mais aparece. Dr. Ronald, uma outra dúvida muito frequente. Como eu descubro se eu tenho varizes? Elas sempre estão visíveis? Eu sempre consigo vê-las em minha perna ou em algum momento é possível não enxergar? Na verdade, Gabi, parece que o diagnóstico é fácil porque a maior parte das varizes são veias alteradas, veias que ficam maiores, ficam até em alto relevo, então é fácil de se perceber. Só que nem todas as varizes são superficiais. Tem algumas veias que são varizes e são um pouco mais profundas. Então, não é tão fácil assim. Tem gente que sente dor na perna, que sente peso, cansaço, não percebe veias dilatadas, e é varizes, a causa daqueles sintomas. Então o diagnóstico não é só visual, o diagnóstico ele é clínico, ele é feito através de uma consulta médica especializada e o médico especialista é o angiologista cirurgião vascular. Na consulta e no exame físico ele consegue já ter uma boa noção, essa noção, essa impressão pode e deve ser confirmada com exames complementares. O principal, o Doppler, que é o ultrassom vascular. Dr. Ronald, outra dúvida muito comum. Qual a diferença entre vasinhos e varizes? Boa pergunta essa, Gabi. A gente explica assim, são a mesma coisa. A diferença é o tamanho. Como que a gente entende isso de uma vez por todas? Se estivéssemos falando de uma árvore, as varizes seriam as raízes e o tronco, e os vasinhos seriam os galhos e as folhas. Ou seja, tudo faz parte da árvore. Vasinhos são varizes pequeninas, ou varizes são vasinhos grandes, não é uma questão de tamanho. Entendendo assim, fica claro a informação de que nunca são só vasinhos. Do mesmo jeito que folhas não ficam suspensas no ar, se tem vasinho, mesmo que você não esteja vendo as veias maiores, aqueles vasinhos estão conectados a um tronco ou até uma raiz. E aí o tratamento também tem que ser feito para a árvore como um todo, e não apenas podando as folhas, porque elas vão brotar de novo e às vezes até com mais força. Uma dúvida que muita gente tem. Vasinhos, como é aquela coisinha aparentemente simples na pele,
Qualquer pessoa pode tratar? Qualquer profissional pode tratar? Porque a gente vê tanta gente hoje vendendo tratamento de vasinhos. Como é isso? Muito sério isso, Gabi. Essa questão, e a gente sabe que apesar de ser uma estrutura, ser uma condição da pele, os vasinhos são vasos dilatados e alterados na pele, e boa parte deles de pequeno tamanho, né, mesmo que sejam muitos, pode dar essa falsa impressão de que é algo estético, de que é algo que algum creme vai resolver, que um profissional que é especializado apenas em estética vai conseguir tratar. Vasinho é um problema, parte de uma condição de saúde. Então, o tratamento tem que ser feito em quem é especialista em saúde vascular. Isso não é palavras ao vento. Quem trata vasinhos é o mesmo profissional que trata varizes, que é o mesmo profissional que trata e sabe como prevenir trombose. Porque um vasinho, ele faz parte da circulação do mesmo jeito que o coração. A circulação é única. Então, direcionar um tratamento para o vasinho como se fosse só vasinho é muito perigoso. Por isso que quem deve tratar, pelo menos, é o médico especialista em angiologia e cirurgia vascular. Dr. Ronald, o que é flebite? É muito comum as pessoas confundirem, inclusive com trombose. Explica pra gente a diferença e o que é cada um. Flebite é o nome que nós damos à inflamação da veia. Tá? Uma veia que se tornou uma variz, que ela está dilatada, que ela está alterada, que ela está anormal, o sangue passa mais lentamente do que o que deveria por ela. E esse é o problema das varizes, é uma lentidão da circulação, do fluxo normal de sangue. Esse sangue ele pode ficar tão lento que gera um dano, uma agressão à parede dessa veia, inflamando ela. E aí o nome dessa inflamação é flebite. Boa parte das vezes, a flebite está associada com a trombose, que é uma outra coisa. Flebite é inflamação. Trombose é coagulação do sangue na veia. Você pode ter uma tromboflebite, que é quando a flebite existe associada à trombose. Mas flebite, Gabi, é inflamação da veia, normalmente acontece com varizes não tratadas durante muito tempo. O tratamento de varizes, Dr. Ronald, ele pode gerar manchas na pele? Não só o tratamento, qualquer um deles tem um risco de manchar, como as próprias varizes e vasinhos não tratados podem manchar. E aí tem um dilema. Tá? Falar do risco de pigmentação quando se trata varizes e vasinhos é fato, temos que falar sobre isso. Mas mesmo que você não trate, né, com medo da mancha, as varizes presentes ao longo do tempo podem gerar essa mancha que você está querendo evitar e está com medo. Por que essa mancha? A nossa pele, ela contém essa capacidade de, ao ser inflamada, reagir escurecendo, produzindo melanina. É isso que acontece quando a gente toma sol, né? Nós expomos nossa pele ao sol, o sol inflama a pele, é uma forma de inflamação, e a pele escurece. A mancha é uma hiperprodução de melanina, normalmente, em reação à inflamação do tratamento. Alguns tratamentos têm maior risco de manchar. Outros tratamentos têm um risco quase zero. Mas sim, mancha é sempre um risco ao tratar varizes e também é um risco se você não tratar. Há que se escolher o risco menor entre os dois. Exatamente. O que as varizes têm a ver com ferimentos e feridas na perna? Existe essa conexão da doença? Sim, Gabi. O que tem que ser entendido é que varizes não são veias entupidas, são veias que se dilatam. Elas ficam maiores do que o que deveriam ser. O sangue continua passando por elas. É diferente da trombose, tá? Varizes, o sangue passa, mas passa lentamente. E essa lentidão do sangue gera inflamação não só na parede das veias, como em tudo que está em volta. E no caso das varizes mais próximas da pele, o que está em volta é justamente a pele. E essa inflamação vai gerando uma
vermelhidão, um afinamento dessa pele e, caso você não trate as varizes, caso você não reverta o processo circulatório, essa pele fina pode um belo dia aparecer uma bolinha, dessa bolinha faz uma pequena ferida, essa ferida ela pode aumentar até ficar mais profunda, caracterizando-se como uma úlcera. Úlcera nada mais é do que uma ferida grande e profunda. E atualmente, quais são os tipos de tratamento para varizes que a gente tem disponível para poder escolher? Nós temos que entender que uma veia que se tornou uma variz, ela não tem mais conserto. Não existe uma forma da gente fazer aquela veia voltar a ficar normal. Não tem como ela ter força de novo na parede, ficar fortinha e mandar o sangue para cima? Não tem um remédio, Gabi, não tem um creme, não tem esses nada. cremes milagrosos que a gente vê na internet? Isto não existe. Uma veia... Não é verdade. Não é verdade. Não é saúde verdade. Não é saúde né? verdade. Pode ser comércio verdade, mas não é saúde verdade. Mas uma veia que se dilatou, ela é irremediavelmente doente. Remédios, cremes adequados podem aliviar os sintomas, a dor, o cansaço, a queimação, mas tratar varizes significa tirar a veia doente. E para tirar, antigamente a única opção era a cirurgia de varizes. Hoje em dia nós temos outras duas opções que são melhores, porque são menos invasivas, são mais seguras, mais práticas e mais confortáveis. Uma delas é a aplicação de espuma, que é prática e é efetiva, que pode ser feita no consultório com efetividade. E a outra opção, essa mais confortável e mais estética, é o laser. Então, cirurgia no passado, espuma e laser no presente. Cada caso é um caso, deve ser avaliado individualmente, mas tratar varizes significa tirar, eliminar as veias que estão doentes na sua totalidade. Você falou agora mesmo sobre os tipos de tratamento de varizes e você trouxe a informação do laser. Eu sei que o laser gera um pouquinho de confusão porque existe o laser transdérmico, que eu queria que você explicasse pra gente, e o endolaser, que são coisas distintas. Fala um pouquinho pra gente, para que as pessoas entendam melhor. Para ficar mais fácil, Gabi, a gente pode pensar assim, ó, existe o laser para veias grossas, para veias maiores e mais profundas, que são as varizes, e tem o laser para vasinhos e veias de menor calibre, de menor espessura. O laser para veias grossas é o endolaser, é aquele que normalmente é feito no ambiente, é feito com anestesia local, mas com um ambiente que você possa fazer uma sedação associada. Conforto, né? Mais conforto e mais segurança, né? O laser para vasinhos, que é o laser transdérmico, ele pode ser feito no consultório porque ele não necessita de um complemento de sedação. Então, são dois tipos de lasers que são complementares. Na verdade, o ideal é que o profissional ele atue tanto com o endolaser quanto com o laser transdérmico, direcionando para varizes e vasinhos, respectivamente. Você acabou de trazer para a gente várias opções de tratamento. E aí eu lhe pergunto, Dr. Ronald, qual o melhor? Que eu quero sua opinião. Qual é o melhor para poder escolher já com segurança? O dilema da escolha, né, Gabi? A gente costuma dizer que quando há opção, a nossa felicidade foi embora, né? Porque a gente fica... Quando só tinha uma opção, não tinha o que discutir. Mas sim, hoje nós temos opções, falamos aqui da cirurgia, falamos da espuma, falamos do laser, e a cirurgia continua sendo uma possibilidade, não é que ela deixou de existir, mas as duas técnicas mais modernas, por serem pouco invasivas, por não gerarem uma necessidade de repouso, você pode tratar e continuar a sua vida, trabalhar, dirigir, malhar enquanto está tratando com espuma, com laser. Então essas duas opções, elas são as mais modernas e a grande escolha tem sido entre espuma e laser. O laser, ele tem uma capacidade de garantir a estética e o resultado mais rápido maior. A espuma também é muito boa, mas aquele risco de manchar, de pigmentar, que falamos agora há pouco aqui, é maior na espuma. Mas são ambas técnicas que são utilizadas muito no dia a dia do nosso consultório. Outra dúvida muito frequente, Dr. Ronald, e
Quanto custa tratar varizes? Essa pergunta é clássica. Quanto custa, Dr. Ronald? Me conte aí agora. Não tinha como não ter essa pergunta aqui, né, Gabi? Mas é isso aí, a gente está colocando todas as dúvidas que chegam para a gente e não poderíamos fugir dessa. Primeiro que quando se fala qual o valor de um tratamento de varizes, as pessoas estão confundindo valor com preço. Né? Valor é tudo aquilo que a gente leva por um serviço. Então, o valor de tratar varizes com segurança e com rapidez é voltar à vida normal, recuperar a autoestima, prevenir ferimentos, prevenir manchas, prevenir trombose. Então, o valor de tratar varizes é um valor bastante alto. O preço, ele pode variar conforme a opção técnica que se aplicar a cada caso. É claro que o laser é um método que envolve mais tecnologia, que envolve mais custos operacionais, envolve um conhecimento maior da equipe médica. Então, normalmente, o preço do tratamento a laser ele é maior do que o da espuma. Até porque o laser é mais rápido, ele é praticamente instantâneo no caso das veias grandes e mais internas. A espuma, que é um ótimo tratamento, ela requer sessões que, mesmo que se faça rápido, ao intervalo quinzenal, demora pelo menos uns 2 meses até terminar a técnica e ainda fica um tempo, uma inflamação residual até a veia desaparecer de verdade. Então, o preço depende de vários fatores e falar com o seu médico, com a sua médica, entender essa equação preço versus valor é fundamental, Gabi, para responder essa pergunta. Não dá para dizer um número assim de bate-pronto. Me enrolou. Dr. Ronald, é possível tratar varizes no SUS hoje aqui em Salvador? Gabi, o Sistema Único de Saúde, ele, na sua teoria, ele é um sistema completo. Em tese, qualquer doença, qualquer agravo de saúde que exista, varizes é claramente reconhecido, não é invenção da cabeça de ninguém, ele tem ou teria que ser absorvido pelo Sistema Único de Saúde. O que acontece é que existe uma sobrecarga muito grande em todas as unidades e normalmente os hospitais que tratam varizes também tratam outras doenças da circulação, como infarto, derrame, tromboses, que são obviamente de maior gravidade. Acaba que não é muito fácil se conseguir o tratamento de varizes pelo SUS. Isso está melhorando, está evoluindo, mas eu diria que na teoria sim dá para tratar. Na prática, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande de se ter acesso a tratamento de varizes pelo SUS. Vasinhos não trata no SUS porque vasinhos é considerado pelo Sistema Único como estético, mesmo que não seja, tá? Mas vasinhos eu nunca soube de alguém que conseguiu tratar por uma unidade do SUS. Varizes sim, é difícil, mas não é impossível. Outra questão muito comum. É possível tratar varizes e vasinho pelo plano de saúde? Sim, é possível. Acontece que os planos de saúde, os convênios, como são chamados, eles autorizam apenas a opção cirúrgica. A gente sabe que para tratar varizes nós temos a possibilidade de cirurgia, a possibilidade de aplicação de espuma, guiada por ultrassom e laser. Os convênios, todos eles, não reconhecem essas duas formas, que são exatamente as mais modernas, mais seguras, mais confortáveis e mais práticas. Então, dá para tratar sim, mas a opção exclusiva até o dia de hoje, esse momento que gravamos aqui, o SVCast, ainda a cirurgia é a única opção. E aí o médico que trabalha pelo convênio, ele acaba ficando limitado a realização da cirurgia tradicional de varizes. Uma mulher que está pensando em engravidar, ela tem varizes e está pensando em engravidar. É melhor que ela já trate logo ou que ela engravide, tenha o bebê, já que é mais um fator para varizes, e depois que ela deixar de amamentar, ela retorne para esse tratamento? Qual é a sua sugestão? A gente tem visto cada vez mais, né, Gabi? Atualmente as mulheres em sua fase produtiva, reprodutiva, deixando para
ter a sua prole nos 30 e tantos, né? Antigamente isso não era muito comum. E aí essa dúvida realmente acontece. A mulher está ali nos seus 35, 36, 37, já tem uma quantidade de varizes e vasinhos que está incomodando, se não dando dor, mas dando um desconforto estético, mas ela ainda pensa ter mais um, dois, quem sabe, bebês, e aí fica nesse dilema. É um dilema. Trato agora ou espero, sabendo que cada gestação é um fator de risco para varizes e novos vasinhos? A resposta é muito simples. Se não tratar agora, você vai ter que depois tratar as que tinha e as que apareceram. Então a gente recomenda que, se já está incomodando, se já é um problema para você, já é uma questão para você, trate desde já. Não deixa juntar. Não deixe juntar. Se na próxima gestação novas aparecerem, depois você trata, depois daquela gestação. Então, trate já. Não deixe para amanhã. O melhor momento para se tratar era ontem, o segundo é hoje e o terceiro é amanhã. Por que os homens, eles têm menos varizes do que as mulheres, Dr. Ronald? É interessante essa questão porque, primeiro, já deixa claro que homem também tem. Né? Ainda tem gente que acha que varizes é uma doença característica do gênero feminino e não é. Homem também tem. Mas, como a dilatação das veias da perna tem uma relação hormonal, e o hormônio feminino, o estrogênio, a progesterona, o hormônio natural feminino, ele é um hormônio que aumenta a chance da veia dilatar, está aí a explicação do porquê mulheres têm mais. Mas homens que ficam muito em pé, homens que têm um sobrepeso, homens que fumam ou que fumaram e que têm a genética para varizes também tem. Mas, no modo geral, é uma doença mais frequente em mulheres. Culpa dos nossos hormônios. Sim. Outra pergunta que é muito frequente. Todo anticoncepcional dá varizes? Também uma pergunta muito bem escolhida, Gabi. Primeiro, por que anticoncepcional dá varizes e vasinhos? Porque tem o mesmo efeito dos hormônios femininos. É hormônio. Exatamente, é hormônio. Qualquer carga adicional de hormônio feminino vai aumentar a chance de varizes naquela pessoa que tem a predisposição genética. Quando chega essa pergunta muito bem feita de se todo anticoncepcional dá vasinhos e varizes, a resposta é não. Quanto menor a dosagem, e isso é uma tendência, cada vez mais os colegas da ginecologia obstetrícia recomendam doses menores para se atingir os objetivos e deixar claro que a contracepção é um baita objetivo e ninguém deve ficar preocupado com vasinhos e não tomar o anticoncepcional. Né? Uma gravidez indesejada é muito mais geradora de varizes e vasinhos do que o anticoncepcional. Então, não, nem todo. Se a dose for pequena, pode até ser que não gere nenhum vasinho a mais, ainda mais se for hormônios que são acoplados a dispositivos intrauterinos. Hoje tem alguns DIUs que são usados como contracepção, que liberam hormônio de forma local e bem controlada e praticamente não aumentam a quantidade de varizes e vasinhos. As mulheres se preocupam muito na malhação, quando treinam, e tem a tendência a varizes e vasinhos, de que a musculação possa aumentar o risco ou pode aumentar a quantidade de vasinhos e varizes nas pernas. Isso procede, Dr. Ronald? Eu acho que aqui dentro do SVCast caberia uma sessão de mitos e verdades. Vamos pensar num quadro sobre isso. Né? Por que musculação traz esse peso? Gostei da associação. Né? Por que a musculação traz o peso? A imagem daquelas pessoas que praticam o fisiculturismo, Gabi, que são aquelas pessoas com uma hipertrofia muscular extrema, uma redução do percentual de gordura a quase zero, faz com que todas as veias normais de braços e pernas fiquem aparentes. Às vezes da barriga, às vezes do bumbum, parece veia em tudo quanto é lugar. Né? Só que aquilo não é varizes, aquilo são veias normais expostas. Por conta do percentual de gordura que baixou. Por conta da hipertrofia muscular e da redução da camada de gordura. Então, a veia que é normal, que está entre o músculo e a pele, ela fica mais aparente. Tá? Não há nenhum sentido para que o exercício muscular gere varizes. Então, a gente fala que não só
podemos afirmar que musculação não causa varizes, como podemos dizer que a musculação protege da formação de varizes. É claro que se você tem uma tendência, isso vai acontecer, mas não coloque a culpa dos seus vasinhos e das suas varizes no exercício físico muscular resistido, não. Aliás, musculação é saúde, calistenia é saúde, treinos funcionais são saúde. Faça isso que a sua circulação certamente agradece. A desculpa da musculação não colou, viu? Vamos ter que procurar outra, então esqueça. Essa época do ano, no meio do ano, nosso inverno, as pessoas trazem como uma grande oportunidade, uma hora boa para tratar as varizes, porque evita sol. Aqui na Bahia a gente sabe que não é bem assim, mas de um modo geral. Qual é a relação de tratar vasinhos e varizes e tomar sol? Qual é o problema? Gabi, primeiro que a pele, a gente falou, ao tratar varizes, a pele é sempre uma preocupação do angiologista, porque seja a espuma, seja o laser, seja a aplicação ou a própria cirurgia, ao atingir as veias doentes, esta agressão intencional às veias pode transbordar mais ou menos para a pele. Lembrar que em alguns pontos as varizes são muito coladas, muito próximas da pele. Toda vez que a nossa pele se inflama, ela tem uma possibilidade de reagir a essa inflamação pigmentando, gerando a produção de melanina. E o que o sol faz com a nossa pele é justamente estimular essa produção de melanina. Então imagine, tratou varizes, inflamou a pele, somou essa inflamação da pele com a exposição solar desprotegida. 2 fatores de agressão. O risco de manchar aumenta. Então, há que se ter cuidado. Mas, entenda, os tratamentos hoje em dia, especialmente os feitos a laser, são muito específicos para varizes. Então, se você trata corretamente com laser e caso se exponha ao sol, proteja com fator 30 ou mais, retocando a cada 2 horas, não é proibitivo você frequentar praias e piscinas, mesmo durante o tratamento. Mas tem que ser muito cuidadoso e com a boa orientação do seu médico ou médica. Dr. Ronald, varizes dá trombose? Varizes da trombose, trombose da varizes. São doenças diferentes, Gabi. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui no SVCast é que são doenças distintas. Tá? É claro que alguns tipos de varizes de grande calibre, varizes de veias muito grossas e que estão ali há muito tempo sem tratar, podem se transformar em trombose. Isso acontece sim. Não é frequente, mas é possível. Do mesmo jeito, trombose da veia que não é reconhecida e tratada pode gerar como sequela varizes. Então, uma coisa pode levar a outra, mas essa inter-relação não é frequente, ainda mais se seja a varizes que existia ou a trombose que está acontecendo for reconhecida e tratada adequadamente no tempo certo. A variz que dá trombose costuma ser aquela variz que foi retardada o tratamento durante anos. Então fica aí a dica. Quer prevenir a trombose, trate as varizes o quanto antes. E falando sobre trombose, explica pra gente o que é trombose. Por que a gente teme tanto esse nome? Esse nome tem esse peso tão grande. É um dos grandes fantasmas da medicina, né, Gabi? Eu acho que termos da angiologia e cirurgia vascular, como trombose, aneurisma, derrame, infartos, AVC, gangrena, amputação, quantas coisas que assustam tanto as pessoas, e o SVCast está aqui para esclarecer, para desmistificar, informar, porque diante de uma ameaça, a ação e proação é a melhor atitude. Trombose é a coagulação do sangue. Assim como o leite ele vira uma coalhada, o sangue é um tecido do nosso corpo, naturalmente no estado líquido, é assim que ele deve ser e permanecer para cumprir a sua função, mas que em algumas situações ele se torna sólido, como uma gelatina. E se isso acontece numa veia ou numa artéria,
obstrui a passagem do sangue. A depender da localização, isso pode ser bastante grave. E quais seriam os sinais, Dr. Ronald, de que uma trombose está começando, para que a gente pudesse ficar alerta? Primeiro, lembrar que o local mais comum onde a trombose acontece é na perna. Nas pernas. Então, os sinais que uma trombose está em processo, eles são dor, aumento de temperatura, ou seja, sensação de calor na perna, vermelhidão e inchaço. Dor, calor, vermelhidão e inchaço. Esses são os sinais de que uma trombose ela está no seu início ou está acontecendo. É claro que existem outras causas de dor, de inchaço, de calor, né? E essa é a questão. Às vezes a pessoa acha que está tendo uma trombose e não é, e o que é pior, a pessoa acha que não está tendo uma trombose e é. Por isso que esses sinais de alerta devem estar na cabeça de todo mundo, especialmente em pessoas que não estão se alimentando corretamente, que estão com sobrepeso, que ficam muito tempo parado ou parada, que estão em situação de uso de hormônio, seja para contracepção, para reposição hormonal, ou, como temos visto muito, hormônios para performance e estética. Isso é uma febre, isso é um risco para trombose. Então, se há o risco e tem esses sinais, é bom procurar o médico angiologista para ter certeza que não está acontecendo. E se tiver, tratar o quanto antes. Dr. Ronald, o senhor comentou que a trombose ela acontece comumente nas pernas, mais comum. E o que seriam as embolias? Talvez a mais famosa seja a embolia pulmonar, Sim, que é justamente isso, que é exatamente uma doença que acontece de maneira associada à trombose venosa das pernas. A embolia é o nome que a medicina dá ao coágulo de sangue que ele se desloca na circulação. Ele formou na perna, isso. Mas aí ele se desloca. O coágulo é o mesmo. O sangue ficou gelatinoso, ficou endurecido, e se ele causa problema no local que ele foi formado, que é lá na perna, o nome disso é trombose. Se ele, como um todo, ou uma parte, como um iceberg que se solta, né? Um pedaço. Isso. E ele navega pela circulação e vai impactar no pulmão, no coração, em algum outro órgão, no cérebro, isso chama-se embolia. É a mesma doença, mas a causa, ela não é naquele local. O coágulo que deu o problema não foi formado ali. É uma questão técnica apenas. Normalmente, toda a embolia, ela vem de uma trombose e o tratamento é, na essência, o mesmo. Mas a embolia costuma ser mais grave do que a trombose, porque se soma, é mais um problema. Além da região original, que tinha o trombo, agora tem uma embolia. Então, são dois territórios que estão sofrendo com a ausência da circulação normal. A angiologia e a cirurgia vascular também cuida de algo muito importante, que é o check-up vascular. Assim como a gente vai, nós mulheres, a ginecologista, uma vez por ano para ver se está tudo ok, fazer um check-up, os homens comumente vão ao cardiologista fazer um check-up. Acreditem que o check-up vascular tem o seu lugar a partir de um momento da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Dr. Ronald, o check-up vascular, ele é diferente do check-up cardíaco? Que as pessoas confundem cardiovascular, vascular, assim, é diferente, é igual, é mais do mesmo, como é isso? São coisas diferentes, Gabi, porque nossa circulação ela é composta do coração e das artérias e veias. O coração está no centro da circulação e talvez tenha ficado excessivamente no centro das atenções. E a mensagem do check-up vascular é justamente essa, são coisas diferentes. Adoro um coração. O check-up cardíaco já costuma ser feito com alguma frequência, mas a mensagem é que as artérias e veias que estão ligadas, conectadas ao coração, também devem ser avaliadas. Então, é uma checagem, é uma avaliação do estado de funcionamento das artérias e veias de todo o corpo.
É diferente do check-up cardíaco. O check-up vascular é tão importante quanto e tem que ser feito sempre que se faz o check-up cardíaco. Conta pra gente, Dr. Ronald, o que é o famoso check-up vascular? Quanto tempo demora? Parece algo complexo. Fala um pouquinho mais sobre ele. Talvez quando se ouve check-up, a ideia das pessoas é um exame, né? É uma coisa, uma Muitos exames, né? Muitos exames, é uma máquina que você entra para fazer uma imagem do corpo todo, fazer um scanner. Gente, check-up vascular é, na sua essência, uma consulta com o angiologista, o cirurgião vascular, e esse bate-papo, mais o exame físico, o toque, né, uma palpação das pernas, sentir a temperatura da pele, ver a característica das unhas, do pé, tudo isso, nesse bate-papo, na consulta médica, já dá para se ter uma ideia muito boa da saúde da circulação. E, na sequência dessa consulta, se faz o ultrassom vascular de 3 áreas de interesse, Gabi: pernas, barriga e pescoço. Então, check-up vascular nada mais é do que uma consulta com o angiologista complementada com o Doppler vascular de pernas, barriga e pescoço. E quanto tempo leva essa consulta, esse exame? É algo muito demorado? Como funciona? Considerando-se uma consulta com o mínimo de atenção e tempo, você tem aí pelo menos uns 30 minutos para se fazer essa consulta e o exame físico, e mais uns 20 a 30 minutos para se fazer o Doppler dessas 3 áreas. Então, no máximo, em 1 hora, é possível iniciar e se concluir um check-up vascular de boa qualidade. Uau. E salva vidas, viu, Gabi? Um bom check-up em 1 hora. Gostei. Excelente. O check-up vascular, ele é para quem e a partir de qual idade? Para que a gente possa entender, é para todo mundo? Criança precisa fazer? Porque a gente já se preocupa logo com os filhos, né? Então, como é isso? Explica um pouquinho. Quando eu era estudante de medicina, já se vão quase 30 anos, ouvi falar de alguém que tivesse um derrame, um infarto ou uma trombose com menos de 50 anos de idade, era uma coisa que causava espanto. Hoje em dia, virou quase que uma rotina, infelizmente, pessoas com 40 ou até menos anos de idade já infartando com derrame, com trombose. Então, o check-up vascular ele é indicado para todo mundo que tem mais de 50 anos, independente do fator de risco associado, ou para quem tem mais de 40 anos, mas tem algum desses 4 fatores: sobrepeso, resistência à insulina, que é o pré-diabetes, crises de pressão alta, mesmo que emocional, e colesterol elevado. Se tem sobrepeso, pré-diabetes, pressão alta já aparecendo e colesterol que não está normal, a partir dos 40 anos já se justifica. A partir dos 40 anos já está indicado o check-up vascular. Dr. Ronald, por que faz sentido para, em algumas situações, pessoas com 40 anos já terem indicação de fazer o check-up vascular? 10 anos a menos do que se previa até pouco tempo, que se falava que o check-up vascular tinha indicação para pacientes com 50 anos mais. Por que isso reduziu? Parece cedo demais, né, Gabi? Mas infelizmente não. Existe uma condição chamada síndrome metabólica. É uma condição que não é percebida pelas pessoas, de um modo geral, como doença, que é aumento da circunferência abdominal, aquele sobrepesozinho, especialmente na cintura, barriguinha pronunciada, né? O outro fator é a resistência à insulina, não é um diabetes ainda, mas já tem ali níveis de açúcar no sangue que não estão completamente normais. Pressão alta, cada vez mais cedo, a gente vê pessoas que ao medir a pressão, ela dá alta, e colesterol elevado. Essas 4 condições, elas aumentam o risco de infartos, derrames e tromboses. Como isso está acontecendo já muito a partir dos 30 e alguns anos e 40 anos, o check-up vascular ele passou a ser recomendado para todo mundo a partir dos 40. E a partir de então é feito anualmente, óbvio, tentando se reverter esses 4 fatores de risco para diminuir a chance
de a doença vascular acontecer. Explica pra gente, Dr. Ronald, você trouxe um fator de risco importante para problemas vasculares, que é a obesidade abdominal. Explica um pouco pra gente. Sim, a obesidade é uma doença crônica, uma doença pandêmica, uma doença que cresce, infelizmente, no mundo inteiro. E ela tem várias formas. Ela tem a sua forma mais ampla, a obesidade de modo geral, que é esse acúmulo de gordura no corpo inteiro, mas às vezes pessoas não têm nem um índice de massa corpórea tão elevado, mas tem aquela famosa barriguinha que está mais saliente. Isso é um indício de que o acúmulo de gordura, que pode não estar no corpo inteiro, ele está mais localizado a nível dos órgãos abdominais. É a chamada gordura visceral, especialmente no fígado, mas também em torno do intestino, em torno do estômago. Então, a obesidade abdominal é um tipo de obesidade que indica gordura em excesso dentro da barriga e que, por si só, é um fator de risco importantíssimo, preocupante para a doença vascular. Se o homem tem mais do que 102 centímetros de circunferência abdominal, ou a mulher tem mais de 88 centímetros, isso já se caracteriza como uma obesidade abdominal e o risco vascular está aumentado. Então, cintura fina não é questão de estética, é saúde mesmo, né? Saúde na veia. A gente morre de medo de ficar diabético. Diabetes é algo que a gente olha para o lado e você vê assim, minha tia, minha avó, minha irmã, meu amigo, e as pessoas começam pré-diabéticas. O que seria esse pré-diabético? E por que ele tem que se preocupar com isso? Todo mundo que é diabetes, que tem diabetes, né, que é diabético hoje, ele ou ela passou por uma fase inicial de pré. O pré-diabetes, Gabi, que é tecnicamente chamado de resistência à insulina, é uma situação em que o aporte de açúcar está sendo tão grande que o corpo não está mais dando conta de colocar esse açúcar onde ele tem que estar, que é dentro da célula. E aí começa a gerar acúmulo de gordura, porque o açúcar que não é usado na célula, que não vai ser transformado em energia, porque está demais, ele se transforma em gordura. Então, estoque de energia. E essa gordura estocada ao longo dos anos, ela gera substâncias que são nocivas ao corpo, que são chamadas substâncias inflamatórias, são substâncias que agridem o nosso corpo, especialmente a circulação. Então, o pré-diabetes, a resistência à insulina, já é uma condição em que o risco de doença vascular está aumentado. Por isso que a gente fica muito preocupado e isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Pressão alta emocional. A gente ouve muito falar sobre isso. E eu queria que você caracterizasse. Ela também é um fator de risco para doenças vasculares? Primeiro que pressão alta emocional é muito mais um termo que a gente ouve lá na Clínica Fidelis, na CRGF, do que uma coisa que é tecnicamente correta. Tá? Óbvio que numa crise emocional, numa ansiedade, num medo, numa angústia, nossa pressão tende a subir. Mas se for uma coisa momentânea, isso não é um problema. O que acontece é que as pessoas dizem que a pressão é emocional porque elas só medem a pressão quando estão em situação de estresse e aí elas acham que quando não estão, a pressão está normal. Então, a primeira coisa é cuidado. Pressão alta é pressão alta. Se está acontecendo com frequência, achar que é só emocional pode ser um perigo. E sim, se a pressão está alta, o sistema vascular é o primeiro que sofre. O coração sofre, mas artérias e veias também sofrem. Então, pressão excessiva gera dano à parede da circulação, podendo causar aneurismas, que são dilatações, ou até causar depósito de gordura, depósito de substâncias que geram entupimento dessa circulação, causando infarto. Então, pressão alta é um dos principais fatores de risco para a doença vascular. Colesterol e circulação tem uma relação direta.
E aí eu queria que você trouxesse uma informação importante, que é qual é o tipo de colesterol que é preocupante para a nossa circulação? É curioso que o termo colesterol bom e colesterol ruim, ele ganhou uma popularidade porque é fácil de entender, é um julgamento, é um juízo de valor, né? O que é bom, o que é ruim. E fato é que nós temos diversos tipos de molécula de colesterol, que são moléculas de gordura, moléculas que são produzidas em parte em nosso corpo e outras que a gente obtém através da alimentação. E dentro desses subtipos de gordura, tem alguns deles que acabam limpando as artérias e outros que acabam sujando elas. É como se fosse o irmão bagunceiro e o irmão arrumadinho. Né? Ao que limpa as artérias, dá-se o nome de colesterol bom, que é o HDL. Aquele irmão colesterol que faz o mal feito é o LDL. Então, o ideal é que o HDL, que é o bom, esteja alto. Isso é conseguido com a ingesta de gorduras boas, e na alimentação tem gorduras boas que são essenciais. E a outra condição que nós queremos é que o LDL, que é o ruim, esteja baixo, evitando as gorduras ruins na nossa alimentação e gastando elas através do exercício físico. A gente falou muito sobre check-up vascular e uma dúvida que chegou recente foi o seguinte: existem dois tipos de check-up, é isso? O check-up vascular completo e o check-up vascular básico. Existe isso? Me explica. Na verdade, Gabi, eu imagino que essa pergunta seja pela experiência de pacientes da CRGF, porque o check-up é o check-up, como a gente já falou, consulta e Doppler. Mas a gente, com essa visão da proatividade em saúde, temos aprofundado isso no nosso trabalho e o check-up, ele está indo, a gente acha que é a melhor opção, um pouco além de apenas a consulta e o Doppler vascular. A gente realiza, como parte do check-up hoje em dia, um exame chamado de bioimpedanciometria digital, em que vamos avaliar a composição corporal, e a gente sabe que sobrepeso, excesso de gordura, baixo potencial, baixa quantidade e baixa qualidade muscular são fatores de risco para doença vascular. Então a bioimpedanciometria, ela hoje na visão e no dia a dia da CRGF faz parte do check-up. O ultrassom que é feito para os vasos também é direcionado para o fígado, para buscar a presença de gordura no fígado, a chamada esteatose hepática, que é um sinal de gordura visceral, que significa obesidade abdominal, que também é um sinal indicativo de risco vascular. E exames de sangue, que avaliam colesterol, a insulina, a glicose, que é o açúcar, a hemoglobina glicada, que é a média do açúcar dos últimos 3 meses. Então, existe hoje uma versão expandida, mais completa, do check-up vascular, que dá muito mais informações sobre as atitudes que nós temos que tomar junto com o paciente para que a saúde vascular e geral dele ou dela continue ok nos próximos anos. Dr. Ronald, ainda falando sobre check-up vascular, você acabou de explicar tudo o que compõe o check-up, desde uma consulta, uma conversa olho no olho, muita informação é trocada, avaliação do médico no sentido do exame físico, o Doppler completo de membros inferiores, de pescoço, de abdômen. Esse mesmo ultrassom pode ser usado para poder avaliar a quantidade de gordura no fígado, e a bioimpedanciometria digital, que vê a composição corporal para compor, explicar para a pessoa como ela está naquele momento, relação de hidratação, de quantidade de percentual de gordura, quantidade de massa muscular, que a gente sabe que é o tecido ativo. Ótimo, lindo. A gente percebe que o senhor está cuidando de tudo isso. E aí você entrega isso para o paciente na esperança de que, se algo não está bem, que daqui 1 ano, no novo exame dele, quando ele vier para o novo check-up, ele tenha modificado atitudes e hábitos. E eu sei que o senhor tem algo aí a dizer
porque você já pensou sobre isso, de como acompanhar esse um ano para que a pessoa consiga modificar hábitos que elas não está fazendo de acordo para poder fazer valer esse um ano e chegar melhor no ano seguinte, com uma orientação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Gabi, essa é a grande sacada, é a grande ideia, o grande diferencial do trabalho que a gente orgulhosamente tem feito, que é muito mais do que diagnosticar o que já existe, é agir em conjunto com o paciente para que o que está bom continue bom no próximo ano e o que está ruim, se tiver que ser tratado, que seja tratado com métodos modernos e seguros e que não volte mais a acontecer o problema. O grande pulo do gato, a grande ideia, repito, é que check-up vascular tem que ser vinculado com mudança e ajuste de hábitos. E por isso que a consulta feita de maneira empática, acolhedora, com uma comunicação de verdade, é fundamental para que o paciente e o familiar entendam a importância deles no processo de geração de saúde. Não é algo que se encerra ao final do Doppler, ao final da bioimpedância, não. Ali, na verdade, é o começo. É o começo do nosso próximo encontro. A saúde vascular do paciente CRGF, ela é construída no final da consulta até a próxima, através de comunicação, de vídeos informativos, de acesso a questões que são importantes no dia a dia do paciente. Então, eu gostei esse é o ponto. De uma fala que você trouxe, que assim, nós temos a medicina curativa, que é aquela que trata e que cura. Nós temos a medicina preventiva, que é a que orienta no sentido do que você deve fazer para que não venha a acontecer determinada coisa, mas tudo isso só funciona se ele tiver a medicina proativa, que é o paciente entender o papel dele nesse processo e fazer a parte dele, e agir no que depende dele, para que no ano seguinte a gente consiga encontrá-lo ainda melhor. Nesse sentido, Gabi, eu diria que a medicina tradicional, da qual eu sou um representante, ela historicamente tem falhado em trazer para o médico a ideia de protagonista na geração de saúde. É claro que o especialista, o médico daquela área de atuação, ele tem que dominar o conhecimento e ter experiência técnica para agir em termos diagnósticos e terapêuticos. Mas isso é só uma parte da história. A parte principal, não menos importante, está no paciente. Por isso que saúde é um ato ou é uma área de educação. É por isso que o SVCast existe, para que a gente aproxime o paciente e familiar da verdade que é a saúde, uma responsabilidade de cada um. Claro, com a parceria do angiologista, da nutri, da psicóloga, da educadora física, de todo mundo que cerca o paciente. Mas a participação dele ou dela é fundamental, e é isso que tem que ficar muito claro numa consulta de check-up, que é especial por isso. O senhor trouxe algumas vezes a palavra Doppler, né, o exame de Doppler. Explica pra gente o que é o exame de Doppler. Talvez a expressão ultrassonografia, ou ultrassom, como é mais falado, ela comunique melhor, né? Só que o Doppler é o ultrassom especializado, direcionado para artérias e veias. É feito em qualquer parte do corpo, onde tenha artérias e veias, que é qualquer parte, literalmente, mas dentro do dia a dia, do check-up vascular e da consulta com o angiologista, 3 áreas são mais de interesse, que são as pernas, desde a virilha até os pés, a barriga e o pescoço. Então, e o que você procura em cada área? Me explica isso. Não por acaso, essas são as 3 áreas da circulação onde a doença vascular começa primeiro. Então, na perna, vamos avaliar como estão as artérias e as veias. Artérias buscando se há depósitos de calcificação, se há obstruções, estreitamentos causadas pelo excesso de açúcar, que é comum, por exemplo, em quem tem pré-diabetes ou diabetes. Nas veias das pernas, a gente vê se tem dilatação, se tem varizes, se tem algum
sinal que sugira um risco de trombose e coagulação do sangue. Isso tudo o Doppler de membros inferiores, arterial e venoso, já mostra. Na barriga, que é o outro território, a gente vai avaliar a presença de dilatações. E aí são os aneurismas abdominais, que são áreas de fragilidade na artéria da barriga que podem gerar um risco de rompimento e hemorragia interna. Normalmente, o aneurisma está associado com excesso de sal na alimentação e níveis elevados de pressão alta. Níveis elevados de pressão, a chamada pressão alta ou hipertensão. E o terceiro ponto é o pescoço, em que se avalia o estado da circulação que vai até o cérebro. Nós temos no pescoço artérias com o nome de carótidas e que são o foco muito frequente, infelizmente, de depósito de gordura. Pessoas com colesterol elevado acabam tendo formação de placas de gordura nessas artérias. E o Doppler consegue identificar. Então, perna, barriga e pescoço são os 3 locais onde o ultrassom vascular é mais aplicável e mais útil. Dr. Ronald, com essa explicação do Doppler que o senhor acabou de nos dar, ficou uma dúvida. Então, quer dizer que um derrame cerebral e um aneurisma também é um assunto da área da angiologia? Revelação SVCast. Né? Talvez esses termos sejam mais associados com a especialidade de neurologia. Sim. Mas não só, não apenas. Né? Angiologia e cirurgia vascular lida muito, eu diria, com situações de derrame e aneurismas. E é por isso que essas doenças fazem parte do check-up vascular, porque vários tipos, eu diria a maior parte dos tipos de aneurisma, quem trata é o angiologista. E muitos tipos de derrame cerebral, eles podem ou poderiam ser prevenidos com a atuação também desse especialista, que é a área que eu milito, que eu faço. Então, derrame e aneurisma, sim, são doenças vasculares, não apenas doenças neurológicas. Nós temos que estar atentos a isso para atuar a tempo. Uma outra dúvida muito comum, Dr. Ronald, é entender por que o diabetes gera um risco aumentado de amputação? Sim, Gabi. Primeiro, isso é absolutamente verdade. A causa mais frequente hoje em dia de necessidade de amputação de pernas é a doença diabetes. Isso está crescendo cada vez mais. O que acontece é que os níveis elevados de açúcar no sangue, eles representam, ou eles são, na sua essência, uma agressão constante ao revestimento interno das artérias, especialmente as artérias mais frágeis, que são a de menor calibre. Ter um nível de açúcar elevado durante muito tempo gera uma inflamação de dentro para fora, nos pequenos vasos das pernas em especial, e essa inflamação vai gerando cicatrizes, vai gerando alterações que acabam diminuindo a passagem do sangue, gerando uma obstrução, chegando a um ponto que essa passagem pode ser completamente interrompida. E quando o sangue não passa, não chega até onde tem que chegar, começa com dor, feridas, aquelas necroses chamadas de gangrena, e se isso não é revertido, se não é feita uma revascularização, que é o nome técnico da desobstrução do vaso, essa necrose pode se estender. Como é no pé, frequentemente se infecta, e o diabético já tem também uma menor resistência à infecção, e aí essa combinação pouco sangue, infecção. E um outro detalhe, quem tem diabetes também tem menor sensibilidade, então sente menos dor, e aí aquela ferida fica mais tempo parecendo que é algo simples e já não é. Então, esse cenário faz com que a amputação, às vezes, seja a única medida para salvar a vida da pessoa. O que a gente sabe hoje em dia é que tanto é verdade que o diabetes aumenta o risco de amputação,
quanto também é verdade que 85% das amputações que acontecem poderiam ser evitadas se a gente evitasse todo esse processo de açúcar alto, obstrução, ferida, infecção e, consequentemente, necessidade de amputação. Dá para se evitar a imensa maioria. Como que se evita isso? Com informação, SVCast está aqui para isso, e com atitude proativa que se desenvolve a partir de informação de qualidade. Falamos muito sobre o check-up vascular e a faixa etária ideal para se fazer o check-up vascular, que era 50, passou a ser 40, e existe uma idade máxima, assim, tipo assim, a partir de tal idade nem precisa mais fazer check-up, não vale mais a pena. Tem essa relação de tempo, mínimo e máximo? Mínimo a partir dos 40 anos, por conta de ser a partir daí que os fatores de risco estão mais atuantes. Máximo não existe, Gabi. Idade não é doença. Aliás, a capacidade funcional, ela tem surpreendido muita gente. Nós temos visto lá na Clínica Fidelis, na CRGF, nós temos pacientes com até 108 anos. E estão bem, estão com a cabeça boa. Então, cada vez mais a gente tem nesse horizonte dos 100 anos uma possibilidade real. É claro que ainda hoje, quando se fala sobre isso, a gente ouve muito, não, mas eu não quero chegar lá porque eu vou estar inútil, minha cabeça não vai estar boa. As pessoas ainda têm esse preconceito porque, infelizmente, hoje, chegar aos 90 ou passar disso é quase que sinônimo de não chegar bem. Mas isso não precisa ser assim. Se a gente ajusta os hábitos desde os 40, 50, 60, 70, dá para chegar aos 100 com vitalidade, com certeza. E a saúde vascular acompanha isso aí. Então, nós não colocamos um limite superior. Se o paciente ele está bem, se ele tem independência, se ele está querendo viver, se a família quer que ele fique mais tempo, não há limites para cuidar dele ou dela. E o check-up vascular é feito de maneira não invasiva. O Doppler e a consulta, os exames de sangue, a bioimpedanciometria, o ultrassom abdominal que vê se tem gordura no fígado, tudo isso pode ser feito de maneira não invasiva, segura e confortável no ambiente do consultório. Temos muitos pacientes nonagenários. Isso. E centenários. E centenários também.